Já pensou se você pudesse sumir do Instagram, sumir um pouquinho aí da sua vida social e mudar, reformular a pessoa que você é, dar um gásinho do seu ponto A até o seu ponto B em 3 meses? Sumir em silêncio. Eu já estou consumindo alguns conteúdos do YouTube aqui e tem direto me aparecido esses vídeos sobre mude sua vida em 3 meses, suma por 6 meses e volte totalmente irreconhecível. E aí tem uns passo a passo, assim, para você fazer isso. E isso me gerou um pensamento que eu queria compartilhar aqui com vocês. É muito boa essa ideia de você parar a sua vida e se reorganizar para voltar para ela, porque tem hora para você estar com um barco ali navegando em alto mar e tem hora que você tem que parar no porto para reorganizar ou arrumar alguma coisa que está quebrada no seu barco para depois você colocar ele aí de volta em alto mar. E aí esses vídeos, né, de suma por 6 meses, por 3 meses, nada mais é do que um convite para você arrumar o seu barco antes de navegar por aí. Porque pode afundar, pode dar ruim, você pode ficar perdido em alto mar. Mas me chamou muito a atenção para uma coisa que a gente tem ficado cada vez menos à vontade, que é o medo de ser visto tentando. Sabe quando a gente tá vendo uma pessoa que começou um projeto, aí ela tá no 3 de 320 dias que ela quer ir na academia. Ou a gente está vendo uma pessoa num desafio de 21 dias sem açúcar. Ou ela compartilha com a gente que está tentando algo, tentando mudar de emprego. A gente tem vergonha de ser visto tentando. A gente já quer aparecer com as coisas prontas, sabe? E eu acho que é isso que tem gerado mais desânimo e mais insatisfação nas pessoas. Porque realmente a gente não posta os bastidores. Paulinha, acabei de ver uma coisa. A câmera, o negócio da câmera é o símbolo da Rede Globo. Olha isso. Você viu? Sim, retangular, mas não. Olha dentro ali da câmera, só a bolinha. Viu? A bolinha, o retângulo e a bolinha? Gente, agora que eu entendi que o símbolo da Rede Globo é uma lente. Você já tinha visto isso? Ah. Nunca tinha reparado essa daqui, mas... Gente, eu tô olhando pro símbolo da Rede Globo, tô chocada. Nossa, até perdi o que eu estava falando. Ah, lembrei. Eu estava falando que essa ideia ilusória de sumir enquanto se arruma para depois voltar, ela tem essa coisa que eu acho que cada vez mais a gente tem sentido vergonha, que é o de ser visto tentando. Imagina, o primeiro post que a gente faz quando a gente decide que vai largar a carreira de advogado e vai virar tarólogo, por exemplo. Em algum momento, a gente vislumbrou que essa carreira de tarólogo era tudo que tinha a ver com a gente. E, porra, é isso que eu tenho que seguir. E aí começo nisso. E a vergonha que me dá de ser visto tentando pelas pessoas que me conhecem, sabe? Então, deixa eu sumir, deixa eu voltar já com tudo pronto. Beleza, mas eu acho que isso é até bom, por um certo lado, porque faz a gente ficar mais offline, sabe? Então, eu não quero aqui falar um manual de como você vai sumir por 3 meses e voltar totalmente novo. Eu vou dar o que eu considero ser algumas dicas para você ficar mais offline e focar mais em você. Agora, se você quer sumir, isso daí já é particularidade sua. Eu não quero me intrometer na sua vida. Mas eu acho que esse movimento, ele tem essa coisa mesmo, dessa vergonha de ser visto tentando, mas eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos, como esse da gente sumir um pouquinho, sabe? Da gente bancar o momento de se resguardar e o momento de arrumar o nosso barco antes de sair navegando por aí
Igual um monte de desorientado que vai batendo em todo mundo, não tem combustível suficiente para ir longe e vai se atracando ali em cada porto, buscando alguma coisa, porque não está preparado ainda para sair em alto mar. Então, fica um pouquinho parado no seu porto, arruma seu barco, para quando você sair, você conseguir ter combustível suficiente para você ir longe, para você chegar no lugar que você quer, sabe? E essa coisa de sumir, ela é muito boa porque quando você fica muito tempo com você na sua vida, focado na sua vida e não tanto observando a dos outros, você começa a ver que você não tem tempo mais para ficar vendo a vida dos outros. Você fala, como é que eu tive tanto tempo assim? Há tanto a ser consertado no meu barco antes de navegar com ele por aí. Há tantos reparos que eu tenho que fazer. E além dos reparos, você olha para algum lugar e você fala, eu acho que eu queria deixar aqui mais bonito. Igual na pandemia, quando fomos obrigados todo mundo a ficar em casa, e aí começou uma trend de reformas. Eu mesma reformei meu quarto inteiro lá na casa da minha avó. E aí é um momento em que a gente tem para olhar e falar, o que eu quero mudar aqui dentro? Eu não tenho mais desculpas, sabe? Eu começaria, tá? Se eu tivesse muito atordoada, se eu tivesse consumindo conteúdos excessivos, se eu tivesse perdida sobre o que fazer da minha vida, qual o ponto de partida agora, para onde eu quero chegar, se eu pudesse, eu excluiria o aplicativo do Instagram, do TikTok, do YouTube não, mas se você não souber usar também é um pouco tóxico. Mas eu excluiria isso. Ficaria 2 dias em ócio total. Não faria absolutamente nada, a não ser seus afazeres normais. Não pensaria, me daria um descanso na mente, tá? Não estou falando nem nos afazeres, porque muitas vezes a gente não pode. Né? Tchau, filhos, tchau, família. Não vou fazer porra nenhuma durante 2 dias, não me acorde. Não é isso, mas eu daria um descanso para minha mente. Sabe quando a gente está muito desesperado para saber qual caminho tomar e a nossa mente fica fritando aqui dentro? Eu daria um descanso para ela, falaria, tô te ouvindo, mas beleza, não vou te atender agora, então pode cansar aí, filha. Depois, eu arrumaria a minha casa. Arrumaria cômodo por cômodo, assim. Pegaria meu quarto, colocaria ele inteiro abaixo. Como eu não estaria com o aplicativo do Instagram aberto, nem do TikTok, não teria aquele momento em que eu deito na cama e falo, meu Deus, o que é que eu vim fazer? O que é que eu fui começar? E ficaria ali, ó, perdida por horas. Eu ia ficar um pouquinho no celular e logo não ia ter nada para fazer. Eu ia falar, bom, é isso mesmo que eu tenho que lidar. Eu pegaria todas as roupas que eu não uso há mais de 1 ano, colocaria para doar, sem pestanejar, sem ficar pensando, isso daqui com isso. Você sabe que você não vai usar. Você sabe que você já tem essa ideia de look na sua cabeça. Tem um monte de tempo aí, você ainda não usou. Deixa eu te falar, você não vai usar. Eu ia doar. E assistir o documentário Minimalismo, que é um documentário que eu acho assim, que ele limpa a nossa mente. Ele faz a gente entender que a gente precisa de pouco. Faria um limpa na minha cozinha. Tem um monte de tralha, papelada, sabe, papelhada em casa. Faria uma boa faxina. Eu amo contratar pessoas para faxinar a minha casa, porque eu acho prático. Mas nesses momentos em que a limpeza ela tem que ser mais espiritual do que prática do cotidiano, eu mesma faria faxina na minha casa. Colocaria uma playlist que eu sei que eu tenho ali no Spotify, de músicas que eu não escuto há um bom tempo. Depois acenderia um incenso. Sem gastar demais, como eu posso deixar a minha casa um ambiente um pouco mais aconchegante? Porque quando o nosso externo está muito bagunçado, não tem como a gente se organizar aqui dentro. Isso é um fato. Baseados em mim, mas das vozes da minha cabeça. Mas você pode confiar que isso é verdade, tá? Limpei a minha casa. Joguei uns 3, 4 sacos de tralha fora, alguns foram para doação, quiçá para bazar, que seja, mas eu me livrei de coisas que não estão em uso, a energia já começou a entender que você está preparando para algo novo entrar. Ou você está esvaziando coisas que não precisam. Isso já é fundamental.
E aí eu iria para um momento com você, sozinho, e ia me perguntar. Fazer uma meditação com uma intenção muito clara. Para onde a gente quer ir? A gente é você, seu eu superior, enfim, para onde queremos ir? E você chama o seu eu superior e fala, qual que é o próximo passo? O que eu me imagino fazendo que eu estaria feliz e dando o meu melhor e contribuindo de alguma forma com as habilidades que eu tenho? E você medita nisso. E começa a fazer isso nos próximos dias, 15 minutos todos os dias. Começa a meditar, não somente tentando tirar os seus pensamentos de jogo, mas botando uma intenção, botando uma pergunta, sabe? Para onde é que eu quero ir? A resposta, ela vai vir, você pode ficar tranquilo. Você pode voltar aqui depois de uma semana e me falar, putz, eu tive esse insight. Porque não tem como você ter um insight de para onde você vai se você está desorganizado internamente, se a sua mente ela está com burnout, se você está pensando demais, se a sua casa está cheia de coisas que você não usa. Primeiro você tem que liberar para depois conseguir olhar de fato. Às vezes tem muita coisa bonita na sua casa que você não estava olhando e não estava vendo tanto que ela é linda porque estava cheia de bagunça do lado. E eu não estou falando especificamente da casa, mas tem muita coisa dentro de você, tem muita habilidade sua que está esperando para que você descubra ela, mas a sua mente cheia de tralha não deixa você perceber. Eu começaria por aí. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo que eu vou falar que depois que eu encontro o meu propósito, o que é que eu faço, tá? Eu vou compartilhar o que eu também estou pensando aqui dentro da minha cabeça para os meus projetos pessoais. Então, é um tipo muito diferente de vídeo. Eu não sei se ele, enfim, vai ter muita aceitação, se vai ter muita gente comigo nessa. Por isso, eu vou poupar e esperar. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo que eu continuo falando sobre esse nosso sumiço. Ou melhor, essa nossa arrumada no barco antes de sair navegando por aí. Beijos e até o próximo.